Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda. Na nossa aula de hoje da disciplina Tecnologia da Construção, vamos continuar a nossa conversa sobre canteiro de obras. Gente, nas aulas anteriores, estávamos falando sobre as atividades que compõem o planejamento de um canteiro de obras. Inclusive a gente falou sobre elevador de materiais, posicionamento, grua, como a gente escolher cada tecnologia. Hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, E aí, uma das atividades que compõe o planejamento do nosso canteiro é você planejar a entrada e saída, e localização dos equipamentos. Pessoal, é muito interessante, sobretudo economicamente, que a gente já tenha isso definido, em que etapa da obra, em que etapa do cronograma da nossa obra os equipamentos vão precisar ser utilizados, e também o momento em que eles não serão mais utilizados, sobretudo quando a gente faz a locação desses equipamentos. Esse planejamento, ele faz com que esse nosso equipamento ele não fique ocioso na obra, Então eu tenho que me preparar para ter ele lá na nossa obra no dia correto, para que também a gente não fique com a mão de obra parada esperando esse equipamento, e também preciso programar o dia que ele vai sair, sobretudo se a gente estiver alugando esse equipamento, porque tem esse custo de locação associado. Então é interessante que a gente planeje essa entrada e saída e também onde eles vão ser localizados, como por exemplo, quando a gente está vendo lá a betoneira está sendo utilizada para rodar os traços de argamassa. Onde é que a gente vai localizar essa betoneira? Próximo aos materiais, os insumos de fabricação da argamassa, próximo ao elevador de materiais, certo? Então, esse posicionamento também do equipamento é muito importante, na hora da gente planejar nosso canteiro de obras. Então, a gente tem aí alguns exemplos, localização da grua. A gente deve furar a laje, usando o orifício da laje, o exemplo, colocar a grua, que é muito comum a gente ver, no buraco do elevador, enquanto o elevador da obra não vai estar lá, a gente vai ter que saber a distância dessa nossa grua para as construções vizinhas, para que ela possa girar, entregando os materiais, agilidade no transporte de concreto, aço, tijolos, etc., posição mais adequada para fundações da grua, a facilidade de montar e desmontar, quando você não estiver mais utilizando. Localização dos elevadores. Onde é que a gente deve colocar nossos elevadores, A gente tem que considerar a distância ao recebimento de materiais, a distância aos estoques desses materiais, distância aos processos intermediários, distâncias aos pontos de entrega, ou seja, em que distância esse elevador vai estar de onde eu vou precisar desses materiais, Segurança contra a queda de materiais, a gente vai observar a proximidade à casa de máquinas para minimizar as rampas, minimização de interferência com outros serviços, uso de sacadas, e aí é conveniente a gente utilizar a sacada para colocar esse elevador, a chegada em ambiente amplo, localizar o segundo elevador próximo ou distante ao primeiro, quando tiver a necessidade de mais de um elevador de materiais. Analisar mudanças de canteiro e de materiais a serem transportados ao longo do tempo. Por exemplo, portões existentes a cada momento, execução de partes da estrutura que impedem acesso e etc. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre atividades que compõem... a gente ainda está falando sobre isso, demanda por materiais e mão de obra. Então, a gente com o cronograma físico-financeiro lá em mãos, a gente tem como fazer a previsão dos serviços, ou seja, de quando a gente vai precisar de cada tipo de material, a quantidade, E também, pessoal, qual é a mão de obra nessa situação. Então, a gente precisa ter esse cronograma em mãos para poder planejar, para não ficar armazenando material no nosso canteiro, ocupando espaço sem necessidade, como também para que nem falte mão de obra e nem nossa mão de obra fique ociosa. Por exemplo,
vou comprar os materiais de acabamento da minha obra na fase da fundação. E aí, onde é que eu vou armazenar esses materiais? Vão ser usados lá no final da obra, né? Então, tudo isso aí tem que ser pensado previamente, tá? Aí eu trouxe para vocês, pessoal, algumas atividades que devem estar discriminadas no cronograma da obra. Obviamente, pode haver atividades que não precisam estar no cronograma, porque nem toda obra tem o mesmo, né, as mesmas etapas, e tem atividades que às vezes a gente precisa acrescentar. Então, geralmente a gente vai começar de onde, pessoal? Da parte de movimentação de terra. Fiz a topografia do meu terreno, tá tudo certinho, tô com um projeto, preciso fazer os cortes e os aterros para colocar meu terreno no nível de construção, certo? Nessa parte de movimentação de terra, a gente também pode precisar fazer contenção da vizinhança, e aí também tem que estar lá no nosso nosso cronograma, a etapa de fundações, né? Início e fim. Então, logo depois da terraplanagem, a gente vai para a parte da construção da fundação. Depois a gente vai para a parte da estrutura. Aí está discriminado o seguinte: se houver subsolo, né? Estrutura do subsolo, duração em semanas por subsolo. Estrutura do térreo, a duração em semanas, geralmente, né? Estrutura dos andares tipo, para cada pavimento. Estrutura da periferia dos subsolos, para cada parte em que for subdividido. Então a gente tem, pessoal, terraplanagem, fundações e estrutura, certo? Independentemente da quantidade de andares, né, de pavimentos que você vai ter essas três etapas, né? Movimentação de terra, fundações e estrutura, né? Não que a fundação não seja estrutura, mas a parte da estrutura que eu falo, vigas, lajes e pilares. Depois da estrutura, a gente vai para a parte de alvenaria. Então, vai estar lá descrito a parte de alvenaria, né? Que geralmente é alvenaria de vedação, né? Com essa duração em semanas também. Depois da alvenaria, revestimento interno de argamassa para cada pavimento. Aí, pessoal, antes desse revestimento, você pode prever, né, que lá na sua obra vai acontecer a parte de chumbar os materiais elétricos, né, antes de colocar argamassa de revestimento, certo? Outra parte que compõe aí o revestimento, o contrapiso, né, execução do contrapiso, revestimento da fachada, instalações elétricas, né, geralmente com início e fim, já que são atividades que demandam um pouco menos de tempo, né? A gente viu lá que alvenaria e estruturas a gente vai colocar isso em semanas, né? Talvez instalações elétricas e hidráulicas a gente não precise, né, que o cronograma é tão extenso para essas atividades. Mas vejam que aqui a gente já está falando da parte de acabamentos, né? Depois das instalações, aí tá dizendo azulejo, né? Revestimento da parede. Depois, cerâmica do piso, né? O revestimento cerâmico ou porcelanato, com início e fim também. Montagem dos elevadores definitivos do prédio, início e fim. A parte de permeabilização da coberta, o telhado, início e fim. Pintura, início e fim. Pessoal, uma atividade aqui, ó, quando eu falo em permeabilização, que poderia vir muito bem aqui, ó, depois de fundação, seria essa parte de permeabilização, né? Terminou lá a sua fundação, vamos impermeabilizar para poder construir a estrutura e a alvenaria, certo? Caberia também essa parte, mas como eu falei para vocês, aqui é só um esquema, né, que você pode acrescentar ou retirar etapas. Bom, quanto às estruturas ligadas aos colaboradores, gente, dependendo do porte da obra, né, a gente vai precisar destinar alguns locais para os colaboradores, para refeições, né, banheiros, né, serviços sanitários, alojamentos, vestiários, certo? E para isso a gente vai precisar prever a quantidade máxima de colaboradores que necessitarão ficar alojados na obra, né, se for o caso, para que a gente possa dimensionar o alojamento. E aí até a gente vai ver essa parte lá na NR18, né, que corresponde às áreas de vivência do canteiro. Assim como, né, além do alojamento, a gente tem quantidade de espaço para lavanderia, refeitório, né, que é o local destinado às refeições. A lavanderia só vai existir, pessoal, se dormirem, né, colaboradores na obra, senão não precisa, certo? Vestiários, banheiros e etc. E aí, se a obra tiver mais de 50 colaboradores, existe a necessidade também de ter um ambulatório ali para os primeiros socorros. Bom,
Agora a gente vai falar um pouquinho da definição das fases de um canteiro de obras, né? Começando aí pela fase inicial, a gente já tá vendo aí, né? Aí a parte de movimentação de terra, né? Terraplanagem, que aí corresponde ao corte ou aterro, dependendo da necessidade lá da obra. Fundações e estruturas de contenção, certo? Quais são as características dessa etapa? Bom, aí eu só estou mostrando, pessoal, aqui, ó, estruturas de contenção, né? Quando há necessidade, sobretudo quando a gente vai construir no subsolo, né? Vai precisar fazer essas estruturas de contenção, né? Para as obras vizinhas não ruírem, certo? E aqui, ó, a gente tem a fundação, né? Então, foi escavada, executada a fundação e depois, ó, já foi colocado novamente o solo. E a gente vê também, pessoal, aqui dá pra gente ver o que eu quero mostrar para vocês, na verdade. O canteiro de obras dessa fase, né? Então, a gente viu aqui terraplanagem, a parte de contenção e a parte de fundação. O que é que tem, né, em comum nessas três fotos? Pessoal, essas três fases, né? Essas três partes da nossa obra não são partes que demandam grande mão de obra, né? Então não precisa ter muita gente ali instalada no canteiro de obra. Então, outra característica é que às vezes essas etapas elas são feitas por subempreiteiros, né? Que são os donos dos equipamentos, fazem terraplanagem, por exemplo. Então, não há necessidade de áreas de vivência, né? E aí também a gente visualiza aqui, ó, poucas estruturas provisórias no canteiro nessa fase, certo? Então é uma fase que não demanda grande mão de obra. Então, nosso layout de canteiro não se baseia nessa fase. Nós temos a fase intermediária da obra, que é aquela fase, pessoal, que tem um maior volume de atividades. É a fase, né, mais demorada da obra. Quais são as atividades dessa fase? É nessa fase que a gente executa as estruturas, alvenaria e instalações, certo? Quais são as características? Aqui a gente tem a parte de estruturas, né? Quais são as características dessa fase, né? Bom, como são muitos serviços, a gente vai precisar reservar muito espaço no nosso canteiro, né? Tanto para estocagem de material, quanto para número de colaboradores, né? Se é uma fase que tem um grande volume de atividades, provavelmente é uma fase que vai ter mais colaboradores na obra, certo? Além de você ter que reservar o espaço para o processamento desses materiais. Então, por exemplo, um espaço, além de ter o espaço para armazenar os materiais que compõem a argamassa, um espaço para produção da mesma, né? Lá para a gente colocar a nossa betoneira. Se o aço for beneficiado da obra, um espaço para corte e dobra, um espaço para armazenamento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, certo? Essa fase é a que necessita de maior espaço, né? E demanda muito transporte, né, vertical lá no nosso canteiro, certo? Então, quando a gente vai desenhar o layout do canteiro, temos que pensar sobretudo nessa fase. Ela tem um maior número de atividades e precisa também de um maior número de colaboradores na nossa obra. E por último, né, mas não menos importante, é a fase final do canteiro de obras, certo? É uma fase que apresenta pouco volume de funcionários e materiais e que compreende a etapa de revestimentos e acabamento da obra, certo? E aí, pessoal, a quantidade de materiais que eu vou armazenar é menor, a quantidade de colaboradores que eu tenho nessa fase também é menor, certo? Aí, ó, vamos lá. Nesta fase, o serviço que envolve grandes estoques e transportes, né, de material já passou. E aí, a gente vai dando importância aos serviços de acabamento. E o que é que também é importante nessa fase, né? Essa fase é importante a gente prevenir a desmobilização do canteiro de obras, ou seja, como é a fase final, a gente já tem que ir se preparando para entregar nossa obra e desmontar nosso canteiro, certo? Então, quando a gente desenha o layout, a gente não pensa muito nessa fase, porque na verdade é uma fase onde a gente já vai estar encerrando nossas atividades. Então, a gente tem aí alguns serviços, né, que são executados nessa fase final. Aqui a gente tem revestimento cerâmico, né, e revestimentos, acabamentos da fachada. E aí, pessoal, falando um pouco sobre demanda por áreas a cada fase do canteiro. A gente tem aí, pessoal, o local de armazenamento da cal, cimento, argamassa e gesso. Pessoal, esses materiais são materiais que são sensíveis à umidade, né? Eles não podem levar chuva. Então, eles são materiais que devem ser armazenados
em locais cobertos, né? Tem uma quantidade de sacos que a gente pode empilhar. Perdão, pessoal. A gente tem que manter esses materiais, né, distante das paredes desse local que a gente vai armazenar e também do solo. Então tá até aí dizendo, ó, para evitar o contato dos produtos com a umidade, as pilhas devem ficar sobre estrados, né, pallets, de 30 centímetros de altura em relação ao piso e a uma distância de 30 centímetros das paredes também. A gente tem que estar atento, né, para esses locais na hora do recebimento, verificar o estado dos sacos, né, visto que é um material mais sensível, né. Esses sacos eles não podem ter furos, rasgos, umidades, nem apresentar empedramento. A gente tem que conferir o nome do fabricante, o tipo de material, a classe, para ver se realmente a gente está recebendo aquilo que a gente encomendou, né? E também é importante, pessoal, ver a data de validade dos materiais. Recomenda-se que o estoque tenha uma abertura para entrada e outra para a saída de pallets, né? Sempre que possível, certo? E sempre tem aquela regra, pessoal. Primeiro a chegar, primeiro a utilizar, certo? Então, por exemplo, quando a gente chegou um cimento essa semana e já tem um cimento que chegou semana passada, a gente tem que usar primeiro o que chegou na semana passada, certo? Então, os últimos que chegaram, né, vão ser os últimos a serem utilizados. E os antigos, né, serão os primeiros. Lembrar, pessoal, também que esse local ele tem que ficar perto da parte de processamento, ou seja, faz todo sentido a gente deixar a argamassa industrializada, o cimento, por exemplo, perto da betoneira, né, que é onde a gente vai rodar esse traço, tá? Bom, a gente tem outro espaço que a gente precisa levar em conta no nosso canteiro, é o de armazenamento dos agregados, né, a areia e brita. Nesse local devem ser levantadas as paredes, como vocês estão vendo aí, com cerca de 1,20 m de altura, né, de preferência com blocos de concreto. Essas paredes evitam o vazamento do material e a mistura com entulho ou outros tipos de pedra ou areia. É interessante, pessoal, que esse material, para evitar contaminação também, para evitar que ele escorra, deixa eu lembrar aqui, que ele seja levado, né, por exemplo, quando chover, né, é interessante que a gente coloque ele não em contato direto com o solo, né, que a gente faça um contrapiso com concreto magro para colocar esse material sobre ele e separar esses materiais por granulometria, né. Então, as britas, né, em brita 1, brita 0, brita 2, as areias em areia fina, areia grossa, é sempre bom manter essa separação, sobretudo para garantir a qualidade do concreto, né, se o concreto for rodado em obra, né. Então é interessante que isso ocorra. O local de estoque ele deve ficar próximo ao portão de materiais, se possível diretamente ligado à caçamba do caminhão basculante. Interessante você localizar, pessoal, esse estoque, né, de forma que o caminhão possa fazer a manobra para deixar esse material no teu canteiro. Vamos ver mais aqui. Blocos cerâmicos ou de concreto, pessoal, eles devem ser empilhados com altura máxima de 2 metros. Não precisam estar em local coberto, né? A entrega deve ser planejada com antecedência para evitar pré-estocagem, né, em calçadas públicas ou a interferência em outros serviços da obra, também para evitar, né, ocupar espaço na obra sem necessidade. As peças devem ser estocadas o mais próximo possível do ponto onde elas vão ser utilizadas, né, ou do equipamento de transporte vertical. Lembrando que se você vai transportar manualmente a uma grande distância, existe muita quebra desse material, né? Então, ficar atento a isso. Você não pode empilhar blocos diferentes na mesma pilha, né? Para evitar a troca de materiais durante a execução da alvenaria. E é isso, né? São essas recomendações que a gente tem para blocos cerâmicos ou de concreto. O aço, as pilhas... a pilha de telas deve ter no máximo 50 centímetros de altura, né, aquelas telas que a gente utiliza. O material ele deve ser armazenado sobre estrado de altura mínima de 7 centímetros, né, a condição ideal. Se possível, coberto, né, protegido de sol e chuva. E aí esses vergalhões eles devem ser armazenados, pessoal, levando em consideração a bitola, né, então eles têm que ser separados por bitola e aí a depender da utilização do tamanho, né.
E aí, pessoal, sobre isso, eu gostaria de falar que você vai observar se esse aço ele já vai vir pronto para utilização ou se ele vai ser beneficiado em obra, né? Então, esse armazenamento vai depender sobretudo disso. Se esse aço for beneficiado em obra, você vai ter que ver a proximidade desse estoque, né? De onde você vai cortar e dobrar esse aço, né? Da central de corte e dobra de aço. Aqui, pessoal, a gente tem, né, uma estimativa diária a depender da quantidade de material que você vai estocar. Então, a gente tem aí, por exemplo, o cimento. Se você precisar estocar 200 sacos, o cimento ele deve ser armazenado em pilhas de no máximo 10 sacos, né? Então, você precisaria de uma área de 8,4 metros quadrados. Aí tem aí para cal, para areia, né? 10 metros cúbicos de areia, você precisa de 12,5 metros quadrados de área. Então, você vai observar, pessoal, a demanda do teu material, né? Para poder calcular a área que ele vai ficar armazenado, visto que nem sempre a gente dispõe de grandes áreas no nosso canteiro de obras, né? Então, a gente tem que estar atento sempre a isso aí, certo? Pessoal, na próxima aula eu falo com vocês, né, sobre essa definição do layout de canteiro de obras, visto que a gente já está chegando aí no nosso tempo, e aí a gente continua conversando sobre esse assunto. Então, nessa oportunidade, né, da próxima aula, a gente vai falar sobre como é que a gente vai finalmente posicionar essas áreas do nosso canteiro de obras. Vamos falar também do transporte vertical e horizontal de materiais. E vamos falar das áreas, né, das demais áreas, né, as áreas de produção, de apoio à produção. E é isso, pessoal. Por hoje é só, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. A gente se fala na nossa próxima aula. Tchau, tchau.